Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, meu canal do Instituto Zen. Eu sou Dimas e estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 19h30, para trazer para vocês o estudo do livro Missionários da Luz, psicografados por Chico Xavier, onde nós estudamos a cada semana um capítulo e trazemos através de comentários e através de um olhar um pouquinho mais apurado sobre a psicografia, sobre o texto que André Luiz nos traz, convertendo isso também para fatores para a nossa reforma interior, para o nosso olhar interior, para que assim a gente se aprimore como ser humano nessa encarnação. Então, André Luiz nos trouxe muitos ensinamentos, nos trouxe muitas coisas, nos acrescentou muitas coisas, trazendo conteúdos da espiritualidade para nós e automaticamente nos trouxe ensinamentos para a vida. Não só a respeito da espiritualidade, dos assuntos da espiritualidade em si, mas também nos trouxe ensinamentos quanto a questões internas nossas, a questões da nossa reforma interior, para que a gente consiga passar por essa encarnação muito melhor do que a anterior que nós estivemos aqui. E para isso, nós trazemos em todas as terças-feiras um capítulo e olhamos com esse olhar diferenciado para todo esse contexto que André nos trouxe. E trazemos então isso para o nosso dia a dia. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Espero que você se sinta à vontade com as nossas aulas. Esse já é o nosso terceiro livro que nós estamos estudando. Começamos com o livro Nosso Lar. Se você perdeu o livro Nosso Lar, as aulas do livro Nosso Lar, ou as aulas do livro Os Mensageiros, você encontra todas essas aulas gravadas aqui no meu canal no YouTube. E você pode acompanhá-las, você pode assisti-las no tempo que você quiser, da forma que você quiser. Nesse último livro agora que estamos estudando, a gente está fazendo a leitura de um capítulo por semana, Então todas as terças-feiras a gente lê um capítulo e traz os comentários desse capítulo. Nós vamos estudar todas as 13 obras de André Luiz, nessas terças-feiras. E a princípio, nós vamos vendo quais mais livros nós vamos ler, quais mais obras nós vamos trazer e continuar os nossos estudos, claro, sempre engrandecendo o nosso ser para essa vida. Convido a você, nesse momento, a um momento de meditação, a um momento de nós desligarmos um pouco das questões externas que até então nos rondavam, digamos assim. Então, desligar do nosso dia a dia um pouco, para a gente se conectar com esse momento, para a gente se conectar com essa energia dos estudos, essa energia da espiritualidade, dos nossos mentores, e assim podermos aproveitar muito melhor essa aula. Então eu peço nesse momento que você busque um lugar tranquilo aí na sua casa, seja no sofá, seja no seu quarto, na sala, e se tiverem mais pessoas assistindo com você nesse instante, eu peço que vocês deixem o que vocês estão fazendo de lado, desliguem por uma hora de estudo que a gente vai ter os seus celulares, não deixem nenhum aparelho ali que possa tirar a sua atenção nesse instante e se conecte com essa egrégora nesse momento. Então feche os seus olhos por um instante e se conecte nessa vibração de luz, de paz, de tranquilidade, de harmonia. E assim, permitindo então que todas essas vibrações mais densas, todas essas vibrações mais grosseiras, possam então se dissipar, se afastar de nós nesse instante, e nós nos conectarmos em uma só vibração, em um só pensamento, na vibração do estudo, na vibração de aprendizado. Inspire bem fundo
E se conecte com esse momento, com esse instante, nessa vibração, nessa sintonização. Acalme sua respiração. Se for necessário, leve as suas mãos ao peito e acalma. Inspira e expira devagar, sem pressa, com tranquilidade, harmonizando o teu ser, harmonizando esse momento. Sinta-se nesse instante merecedor, merecedora desse momento, porque é o teu momento com a espiritualidade, é o teu momento de conexão, é o teu momento de olhar para dentro, de se conhecer um pouquinho melhor e também conhecer um pouco mais do mundo espiritual. E entra nessa vibração, conecta. E dessa forma, pedimos carinhosamente e gentilmente que se aproximem de nós os benfeitores espirituais, toda essa espiritualidade de luz que toda terça-feira sempre está junto de nós, em nossa casa, o nosso mentor, a nossa mentora, que nos orienta nessa caminhada, que nos traz um direcionamento. E convidamos a todos os benfeitores que quiserem nesse instante estar em nossa casa, estar ao nosso lado, nos trazendo a paz, o conforto, a leveza para a nossa alma, para o nosso espírito, que possam nessa uma hora trazer a cura para dentro de nós, proporcionando-nos um bem-estar, um alívio para as nossas dores, para o nosso sofrimento, se assim formos merecedores disso. Que toda a espiritualidade de luz que se encontra ao nosso redor nesse instante possa receber de nossos corações a nossa vibração de amor, de paz, de fraternidade, de união. E que assim como eles trazem para nós todo esse amor, que eles também possam receber de nós todo esse amor. Que tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe de ensinamento para nós quando esteve aqui na Terra, possa reverberar dentro de nós, possa crescer dentro de nós, nessa vibração do amar ao próximo como a si mesmo, e que nós possamos reconhecer dentro de nós as nossas falhas, os nossos erros, e que ainda em vida possamos consertar isso, arrumar isso, sendo necessário o aprendizado. Que isso nos fortifique na caminhada, nos fortifique a cada dia, a cada hora, a cada instante, nos tornando seres melhor do que fomos ontem. Então
Então inspire bem fundo. Perceba a leveza do teu ambiente, perceba a leveza da tua casa nesse instante. Perceba a harmonização que a espiritualidade traz e todas as vibrações que se fazem presentes aí no teu ambiente. Que possamos ser sempre muito gratos por termos essa espiritualidade ao nosso redor, esses irmãos e esses benfeitores, nos trazendo as elucidações necessárias, o discernimento necessário para que a gente possa melhorar a nossa vida cada dia mais, né? Então, abra os seus olhos, dê aquela puxada de ar e solta. E vamos nos conectar com o estudo nesse instante. Pegue o seu livro que está aí perto, né? E vamos dar continuidade então à nossa aula nessa terça-feira com o livro Missionários da Luz, sendo que hoje nós vamos entrar então no capítulo 2. E no capítulo 2, André Luiz nos traz o ensinamento a partir da epífise. Então, capítulo 2, a epífise. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe mostrava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em um núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Para quem não sabe, a epífise é uma glândula e ela está bem lá no meio do cérebro, né? Então ela se encontra bem no meio do lobo central do nosso cérebro. E essa glândula ela é descrita também, por exemplo, nos livros sânscritos que falam sobre os chakras, né? Então, para quem estudou já um pouquinho de Reiki ou sobre chakras, sabe que nós temos chakra básico, chakra umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, esse chakra que André Luiz, esse ponto que André Luiz está falando, é o chakra coronário, né, no topo da cabeça, que é responsável por essa conexão com o espiritual, com a iluminação. E ali André Luiz descreve esse chakra como sendo, quando ele está conectado com a espiritualidade, né, como uma flor de lótus, né? Então, ao redor dos seus raios, seus raios formavam lótulos de pétalas sublimes. E nos textos sânscritos que falam sobre os chakras, ele também é descrito como o lótus, né, o chakra do lótus de 1000 pétalas, né, que é a irradiação que essa glândula emite quando ela está ativa, né? Então, foi só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que é bem interessante, porque André Luiz também descreve como lótus, né? Então, lá atrás, os sábios também já descreviam como lótus, e André Luiz também colocou como lótus. Lembrando que André Luiz não tinha esse conhecimento, né? Então, ele está descrevendo aquilo que ele viu, que ele está vendo mesmo. Examinei atentamente os demais encarnados, em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante, agora, a flor resplandecente caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas e imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da existência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena.
Minhas observações ali, entretanto, constatavam, com as definições dos círculos oficiais, como o recurso em que ignora esperar pelo conhecimento alheio. Aguardei Alexandre para ele estudar-me, fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou na influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle, fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então aqui nós temos um olhar sobre essa glândula, né? Então a glândula da epífise, né? Ou glândula pituitária, a glândula pineal, ela é uma glândula que ela está no nosso organismo para ser o freio da sexualidade, né, nas crianças, né? Então, nas crianças pequenininhas, essa glândula, ela é, digamos assim, o freio, né, para que a criança não tenha desde pequenininha essa questão da sexualidade muito ativa, né? Então, ela é um freio, ela traz esse como é que eu vou dizer? Esse tardar, né, da sexualidade na criança para que isso aconteça no momento certo. E então com 14 anos, né, antes dos 14 anos, essa glândula ela começa a perder a força, né, já ali pelos seus 8, 9 anos ela já começa a perder a força dela. Para que a criança, quando entre e comece a despertar ali nos seus 12 anos, 11, 12 anos, começa então a despertar os instintos da puberdade, e isso se aflora mais ali nos 13, 14, né? Então, essa glândula pineal, ela é, para nós homens, né, comuns, ela é a glândula que controla a parte da sexualidade, né, na criança, e depois é responsável pela puberdade. Então ela tem um afloramento maior, né? Ela perde, digamos assim, a sua potencialidade ali com 14 até os 14 anos, né? Então ela vai diminuindo ali a partir dos 8, 9 anos, ela vai diminuindo, e aí ela não tem mais atividade nenhuma, ela fica inócua ali dentro. E depois ela começa novamente a reativar, né? Como uma glândula que traz essa conexão com as nossas questões passadas, né? Então, com vidas passadas, com situações passadas,
e ela desperta novamente todos esses sentimentos que nós vivemos em vidas passadas, todas essas questões emocionais de vidas passadas, e traz essa conexão com o espiritual. Por isso que com 14 anos nós temos esse despertar da mediunidade. Então você pode perceber que as pessoas, né, que têm uma mediunidade mais forte, com 14 anos ela ativa isso mais, né? Ela tem um despertar muito grande aos 14 anos, né? Então, justamente porque essa glândula ela começa a ter uma função diferente dentro do lado espiritual, né? Então ela começa a trazer outros valores para nós aqui na Terra. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, aos quais ligam as existências umas às outras, nas sequências de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual no homem. Então, a glândula, né, a partir dos 14 anos, ela começa a despertar essa questão espiritual, mas também as questões emocionais, né? Quais são as questões emocionais? Ela começa a trazer questões e princípios que nós vivemos nas vidas passadas, né? Questões profundas que nós vivemos em vidas passadas e que nessa vida agora nós precisamos arrumar. Então ela traz as nossas lições kármicas, as nossas heranças kármicas de vidas passadas, e isso nos traz um aprimoramento para a vida, né? Então, o que nós precisamos ajustar? Quais são todas as coisas que nós precisamos ajustar? Então, é a partir da glândula pineal que a gente faz, né? Por exemplo, você vai fazer uma terapia, eu vou falar da constelação porque eu sou constelador, né? Então, você vai fazer uma constelação, como por exemplo, o que acontece numa constelação? Você faz uma conexão, né, com o teu mental superior. Nós temos um mental inferior que faz parte do nosso quaternário. O que é o quaternário, Dimas? O quaternário é nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nosso corpo mental e nosso corpo emocional. Então, esses são os nossos 4 corpos: físico, espiritual, emocional e mental, certo? Temos esses 4 corpos que a gente chama de quaternário. E temos 3 corpos, né, que são corpos etéreos, são corpos que nós não vemos, mas eles fazem parte de nós, que no final completam 7. E esses 3 corpos são mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Então, quando a gente fala corpo físico, matéria, corpo espiritual, nosso espírito que está dando vida a esse corpo físico. Nosso corpo emocional, as nossas emoções, é um corpo emocional. Temos um corpo emocional. E quando nós falamos mental, nós falamos do mental inferior, que são as nossas reações aqui na Terra.
né? E aí nós temos um mental superior, que ali ficam armazenadas informações nossas, né? De vidas passadas e também do planejamento que nós temos para essa vida, né? Então tudo que nós planejamos para essa vida e também as cargas emocionais de vidas passadas. Então quando a gente faz uma terapia, como por exemplo, a gente ativa essa glândula pineal e ela faz uma conexão com esses corpos sutis que estão em outra vibração. E ali nós começamos a fazer como se fosse um download. Então nós trazemos informações lá de cima que nós tivemos de experiências de vidas passadas e trazemos para a nossa vida hoje. O que é isso, Dimas? Por que a gente faz isso? Como um aprimoramento do nosso espírito hoje aqui na Terra. Mas isso é consciente? Não. Isso é inconsciente. Isso é muito sutil, né? Então, assim como todo esse processo que André Luiz está descrevendo ali, do processo mediúnico que ele está presenciando, da psicografia que está acontecendo ali, né? Tudo é muito sutil, né? Então, nós não vamos ter uma percepção nítida da vida passada e coisa e tal. Nós vamos trazer percepções, pequenos insights que vão fazer com que a nossa espírito, a nossa alma mude. Nós, como pessoas, a nossa mente terrena comece a mudar, comece a fazer diferente, comece a transformar a nossa vida. Então é ali que a transformação acontece, né? Não é um passe de mágica, né? Mas é ali que a gente faz essa conexão e percebe quais são os pontos todos que a gente precisa verdadeiramente arrumar, ajeitar para a nossa vida, né? Então é bem significativo isso e bem importante a gente ter esse conhecimento também, tá? Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal, né? Quais são essas sensações? O prazer, o sexo e tudo mais, né? Quantas existências temos despendido na canalização de novas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Né? Então, quantas vidas nós perdemos ligadas às questões da sexualidade, essas coisas, né? ao instinto animalesco do ser, né? De ver o sexo como uma questão de prazer, simplesmente. Não como uma questão sublime, não como uma questão nobre, uma questão, digamos assim, sagrada, né? Uma questão de, digamos assim, de procriação, de uma questão de dar à luz a filhos, trazer novos espíritos a esse mundo e tudo mais. Então nós temos muitas pessoas, por exemplo, desviadas na sexualidade, né? E que, na verdade, estão trazendo para essa glândula sublime verdadeiras toxinas, né? Mais para frente eles vão explicar um pouquinho mais, eu vou continuar, depois mais no final eu explico tudo com mais clareza, né? Lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo,
a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Então, quando nós entramos, por exemplo, nessa questão de sexualidade, por exemplo, desregrada, nós nos limitamos num processo de reforma interior ou até de evolução criadora, digamos assim, né? Então, porque a gente traz esse vício, né, para dentro de nós e automaticamente a gente não vê a sublimidade, né? A sublimidade não acontece. Por isso que eu digo, né? Eu falei em outros vídeos aí para vocês, em outras aulas, essa questão da mediunidade, né? Se eu não me engano foi na última aula do livro do Os Mensageiros, que eu falei sobre as questões mediúnicas, e eu disse assim, o médium que recebe uma espiritualidade mais elevada, ele tem que ter uma vida muito regrada, né? Então, por exemplo, essa questão, essa é uma das questões, né? Por exemplo, o sexo, a questão da energia da sexualidade desregrada é um dos princípios muito fortes que faz com que nós não conseguimos ter uma comunicação clara com a espiritualidade. Então, os médiuns que estão à frente, por exemplo, de uma casa espírita, eles têm que abrir mão de muita coisa, né? Então, são criaturas muito abnegadas, né? Então, há muitas coisas, há muitos desejos, há muitas, digamos assim, o que parece normal para outras pessoas, o que parece uma aberração para outra pessoa, digamos assim, para um médium, né, que quer seguir uma vida mais regrada, mais certa com essa comunicação espiritual, é um sacrifício grande, né? Então, abrir mão de algumas coisas para viver isso com intensidade, né? Então, para viver isso com sublimidade. Então, isso também não quer dizer que essa pessoa, por exemplo, ela não pode mais pensar em sexo, fazer sexo. Não, ela tem que olhar para o sexo como uma coisa sagrada, né? Não um sexo de uma relação de ter por ter, né? Então, todo envolvimento dentro da sexualidade é uma coisa muito, muito séria, muito, digamos assim, como é que eu vou explicar para você? Uma coisa muito sagrada, um momento muito sagrado, né? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais equilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou,
É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa, né? Então, não adiantam só palavras bonitas, precisa ter a ação, né? Não adianta eu só buscar conhecimento, eu preciso praticar o conhecimento. Não adianta só eu vir aqui escutar o Dimas. Eu preciso vir escutar o Dimas e praticar aquilo que é repassado no conhecimento, né? Então todas as coisas que são trazidas, que são entendidas, que são compreendidas na literatura de André para a tua vida, isso precisa ser praticado, né? Não adianta só ficar nas palavras, precisa ter a prática, né, para que realmente se torne real. Continuando, o instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se-me os raciocínios, de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. O que André Luiz quis dizer aqui? Que quando a gente tem a oportunidade de uma nova encarnação, quando a gente tem uma oportunidade de refazermos, né, digamos assim, a nossa vida espiritual perante os nossos erros do passado, a gente realmente precisa olhar com bons olhos para isso, né? Então, uma das perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos é: o que você está fazendo dessa vida? Se eu chegar para você e perguntar quais são todas as coisas que você está fazendo para você, para sua família, para os seus filhos e para a humanidade. Primeiro para você, né? O que você está aprendendo com tudo isso? Você não se importa com os seus vícios, você não se importa com a sua saúde, você não se importa com os seus pensamentos, você não se importa com as suas emoções, você nem está aí para uma reforma interior. O que você está fazendo dessa oportunidade? O que você está fazendo com essa oportunidade que Deus te deu de você aperfeiçoar o teu espírito? Quanto tempo você ficou já dentro das regiões umbralinas, esperando um resgate para ter uma oportunidade da renovação, e agora você está tendo essa oportunidade da renovação? E o que você está fazendo com essa oportunidade? Jogando no lixo? Né? É uma questão para se pensar. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou meu orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades forças, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então, quanto mais a gente utilizar, né, as boas vibrações que a epífise nos traz, que essa glândula nos traz, né, quando nós temos essa conexão com a espiritualidade, nós conseguimos utilizar isso para o bem da personalidade, para o benefício da espiritualidade, mais nós temos as chances de nós nos melhorarmos como pessoas e sermos pessoas melhores, né, do que quando a gente entra nas baixas vibrações. E aqui ele gosta, né? Ele gosta não, ele até traz assim agora, ó. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, né, à maneira dos porcos,
é retê-las nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e da despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então aqui ele fala das pessoas que são bem desregradas, né, perante essa questão da sexualidade. E ali ele coloca até como uma correlação junto com os suínos, né, com os porcos. Né? Então, pela sujeira, né? Então, pelo fato de ser uma energia muito densa, muito suja, né? Porque ali se abrem muitos caminhos, né? Então, existe dois, por exemplo, assim, essa questão da sexualidade, ela existe dois momentos muito fortes, né? Quando você entra, por exemplo, para uma questão de um ato sexual, por exemplo, sublime, né, um ato sexual que seja uma coisa sagrada e você traz essa harmonização do sagrado, automaticamente essa energia não deixa que nenhuma, né, essa vibração não deixa que nenhuma energia negativa interfira esse processo. Agora, quando você traz a parte da sexualidade desregrada, do vício da sexualidade, né, e tudo mais, você dá abertura para muitas energias negativas. Para muitas mesmo, né? Então, verdadeiras questões tóxicas se empossam, digamos assim, do teu corpo espiritual, que com o tempo começa a se refletir no teu corpo físico também. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra e das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos legítimos e normais para funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se as meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros, ainda, na Terra, os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como o esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvi ali as instruções entre emotividade e assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação e pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações a fundo da epífise na vida mental, é muito importante. Sim, considerei, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo
e entendo igualmente a longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê, nos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente. Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E, asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou minhas palavras e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Então aqui terminamos o capítulo 2 e o que nós aprendemos nesse capítulo? A importância da glândula pineal. Então, além de ser um mecanismo muito importante para nós, dentro do desenvolvimento mediúnico, ela nos mostra que a partir das viciações, dos vícios que nós temos, né, principalmente das questões da sexualidade desregrada, nós trazemos para a nossa vida várias questões problemáticas, como vários pesos, digamos assim, de vidas passadas, várias sombras que começam a nos incomodar nessa vida. Então, muitas vezes as pessoas, elas reclamam por muitas coisas, por muitas questões, porque passam por situações muito difíceis, mas, no entanto, elas não conseguem trazer uma transformação e não conseguem abrir mão de algumas coisas, elas não conseguem cortar algumas coisas. Então, Alexandre colocou ali que, assim como as plantas precisam de podas, né, nós precisamos também, em determinados momentos, percebermos o que é importante e o que não é importante. Tem coisas na vida que nós precisamos simplesmente cortar, e às vezes esse cortar é cortar pela raiz. Por mais que às vezes as coisas sejam difíceis para nós, mas é ali que a gente vai aprender. Eu não estou falando das questões da sexualidade, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa começar a aprender a olhar para a sexualidade um pouco diferente. Aprender a perceber o que realmente é importante dentro dessa questão da sexualidade. De que forma eu trago isso? De que forma eu trato esse assunto? Né? De que forma, por exemplo, eu vivo a minha sexualidade? Essa é uma pergunta que eu trago para você, né? Então, toma cuidado com as viciações, né? A internet, ela tem muita coisa boa, mas também a internet tem muita coisa ruim. Então, da mesma forma que você acha na internet conteúdos edificantes para a tua alma, você acha na internet conteúdos que podem simplesmente levar a arruinar toda uma construção de muito tempo. Percebe que essa questão da sexualidade é uma questão muito forte ainda dentro do nosso contexto dessa vibração de mundo que nós estamos de terceira e quarta dimensão, né? Porque traz ainda esse instinto muito animalesco na vida, né? E o que eu quero que você perceba é que, conforme André Luiz nos coloca, é a partir dali que surgem muitas doenças na nossa vida. Não doenças venéreas especificamente, mas doenças psíquicas, doenças emocionais. Porque nós começamos a trazer links de outras vidas para cá. Reflexos de outras vidas das nossas personalidades.
E isso começa a incomodar, né? Começa a atrapalhar a nossa trajetória aqui na Terra. Começa a atrapalhar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, abnegar de coisas, né? Perceber... eu sempre falo, a gente tem que fazer um Feng Shui interno e externo, né? Perceber coisas internas que eu não preciso mais e começar a limpar isso, assim como coisas externas também que eu não preciso mais. Coisas externas eu digo tipo assim, tanto a coisas materiais como também a influenciação de pessoas. Pessoas que estão ao teu redor te influenciam como? Ao vício? Ou elas te trazem um olhar mais enobrecedor para a vida, um olhar mais edificante para a vida? Perceba todos os movimentos do coletivo, né? Do inconsciente coletivo e do consciente coletivo, como essas pessoas te influenciam para a vida. De que forma essas pessoas que estão aí ao teu redor te impulsionam para a vida. É aquela pessoa que te convida para uma socialização, né, para tomar um chopinho, e dali é uma conversa amigável, uma conversa agradável, e essa conversa agradável é edificante para a tua alma. Ou é uma pessoa que começa a mostrar de que a vida que ela leva totalmente desregrada é muito melhor que a sua, que não é tão desregrada, e começa a inclinar você para o vício. Perceber também que as questões de vício têm muito a ver com a ausência, né? Então, tanto essa questão de viciação dentro da sexualidade também tem muito a ver com a ausência, principalmente uma ausência do pai, que não foi muito presente, que leva a pessoa ao vício. Então, a pessoa ela pode entrar no vício porque não teve muita afetividade do pai, o pai não foi presente, ou o pai, em algum determinado momento da vida, não estava ali do lado da pessoa, dessa criança. Então perceba quais são todos os fatores. Mas o mais importante é que a gente precisa olhar com bons olhos, né? Se nós olharmos, digamos assim, para as pessoas, né? Primeiro assim, trazer um olhar para a vida, né? Por que nós estamos aqui na Terra? Ah, Dimas, para nós nos melhorarmos como pessoa. Ótimo. E o que você está fazendo para isso? Vivendo uma vida desregrada? Vivendo uma vida errada? Então perceba quais são os movimentos que você está fazendo, né, para evoluir nessa vida. E aonde eu vou chegar com o movimento, né, que eu estou fazendo? E a pergunta que eu sempre faço é tipo assim, se você partisse agora, o que você leva? De que forma você chega do outro lado? Qual é a bagagem? Qual é a situação que está dentro de você? Perceba que muitas questões emocionais tuas que estão hoje presentes na tua vida são questões também de vidas passadas, mas também você traz muita abertura dentro desse processo, por exemplo, dos vícios, né? Então André Luiz nos coloca isso dali, né? A gente traz esse link com as vidas passadas também. Então, além de ser uma glândula que nos conecta com a espiritualidade, ela também nos traz muitas coisas. E se nós olharmos para as pessoas, digamos assim, Divaldo Franco, Chico Xavier, essas pessoas que vivem mais a espiritualidade, você percebe que elas abriram mão de algumas coisas. E eu digo para você, do que você consegue abrir mão hoje para uma vida melhor? Lembra que você está aqui para ter uma experiência, né? Você está aprimorando o teu espírito, mas você também precisa olhar qual digamos assim, tudo aquilo que você está acrescentando para a tua vida espiritual. Quais são todas as coisas que o teu espírito está aprendendo aqui na Terra
E qual é a evolução que ele vai levar quando você deixar o teu corpo físico para trás? Quando você deixar a tua mente terrena para trás? Então, aonde eu vou me conectar? Em que vale eu vou estar conectado? No vale da luz, no vale da sombra? No vale da discórdia, no vale do vício? As pessoas que se perdem nessas questões da sexualidade, que têm uma vida sexual desregrada, elas vão para um vale, é horrível. É horrível, horrível, horrível. É um verdadeiro instinto animalesco. É uma coisa fétida, podre. É uma coisa bizarra. Totalmente bizarra. Então, é para lá que talvez você quer ir? Fica em pergunta, né? Então, não é isso que eu quero. Então, o que você pode fazer? Quantas pessoas que, na época que eu estava dentro da casa espírita, que a gente fazia atendimento, e eu fazia atendimento na maca, fazia as limpezas, e mesmo hoje dentro do xamanismo, pessoas que eu recebo e faço a limpeza xamânica, né, das energias mais densas, e a minha mediunidade é aberta, eu consigo ver o espiritual que está ali. E quantas coisas eu vejo dentro dessa região da sexualidade, né? Chakra básico, chakra umbilical, plexo solar, larvas, podridão. E ali eu consigo ver o quanto que a pessoa está totalmente perdida nessa questão. Muito ligada aos instintos animais ainda, né? E sem trazer um olhar mais enobrecedor sobre toda essa questão. Então, reflita sobre, essa aula é refletir, né? Do que eu posso abrir mão, quais são as abnegações, né? Lembra-se da árvore que às vezes cortar é necessário para que ela floresça melhor, mais bonita, mais frondosa. Então a poda às vezes é necessária para uma reforma, para um engrandecimento. Então perceba, isso não quer dizer que você precisa virar uma pessoa, né, um ateu, né, uma freira, um padre. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pequenas coisas. Então se eu ainda tenho essa viciação nas questões da sexualidade, eu posso mudar. Não preciso ter a viciação, eu posso ter uma vida sexual regrada. E fazer desse momento um momento especial, sagrado. E aí você muda. Muda completamente a vibração. Então, é um momento para a gente refletir. Então, por exemplo, as vibrações que nós temos dentro da nossa casa, as vibrações que nós temos, por exemplo, dentro, aos solteiros, ou às vezes, eu tenho desejo aí para um motel, como por exemplo. Vocês não sabem a energia que tem no motel e nem queiram ver. Você vai pensar 2 vezes antes de ir. Tá? Então, percebam, o que realmente é importante para você e o que não é. É uma questão um pouquinho delicada para a gente tocar, mas é necessária, Então a gente precisa olhar. Então a espiritualidade não faz isso aqui para o sexo, Não, ela está ali, ela vê. Mas a espiritualidade fica assistindo quando a gente está na relação. Não, eles não assistem, tá? Não se preocupem com isso, eles não assistem. Mas quando você está numa energia baixa, aí a espiritualidade inferior, ela ela assiste, como não só assiste, como participa, tá? Presta atenção. Sério? Sério. Não só assiste, como participa. Então, perceba isso. Então, comece a repensar algumas coisas, comece a reformular algumas coisas, para fazer diferente. Então,
às vezes pequenos movimentos são necessários, né? Como a espiritualidade diz ali. Às vezes pequenos movimentos, as pequenas podas são necessárias para que você veja a beleza diferente, para que a sua vida se torne diferente. Tá bom, gente? Gratidão pela aula de hoje, né? Então, como eu falei, a gente faz um capítulo, eu tenho mais tempo para conversar com vocês, para falar com vocês, trazer um olhar diferente. Hoje foi um assunto um pouquinho delicado até, né? Mas necessário, né? Vai ter várias vezes, né? Vai ter um livro que, se eu não me engano, acho que é o 12º. Deixa eu ver aqui. É o 12º, Sexo e Destino. A gente vai falar muito sobre as questões de sexualidade, né, em vários âmbitos, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, tá? Obrigado, gente. Obrigado por essa aula de hoje. Sou muito grato a vocês que me acompanham aqui toda terça-feira. E espero que a gente tenha uma semana muito tranquila, muito em paz, e que as coisas sejam cada vez melhores e que cada dia que passa a gente possa acrescentar mais e mais coisas positivas para a nossa vida, dentro dessa construção de um ser humano melhor, dentro dessa construção de um espírito melhor. Tá bom? Gratidão por essa aula e a gente se vê então na próxima terça-feira. Até mais.